Bem, pessoal, acho que a gente pode começar o nosso webinário. Espero que estejam todos bem por aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho das tecnologias para a indústria automotiva. Quem está com a gente é o Márcio, ele já vai falar daqui a pouquinho. Acho que todo mundo que está participando do webinário conhece a Getrotech, afinal a gente mandou os convites pelas nossas redes sociais. A Getrotech é uma empresa que tem mais de 17 anos de mercado, tá? Ela atua em todo o território nacional, trabalhando com venda de equipamentos e também com a parte de pós-venda desses equipamentos. A gente faz toda a parte de treinamento, técnico operacional dos equipamentos que a gente comercializa, a gente faz o desenvolvimento de aplicação, muitas vezes a gente faz essa consultoria, o próprio cliente não tem uma noção muito prática do que ele está precisando, na verdade ele sabe a necessidade dele e a gente oferece os equipamentos para essa solução, para resolver o problema do cliente. Em alguns equipamentos, a gente consegue fazer o startup desse processo, então a gente trabalha com alguns registradores que existe a necessidade de fazer uma configuração inicial para deixar o processo rolando. A gente também faz esse trabalho de startup nos processos e com o atendimento do cliente a gente faz esses seminários técnicos nos clientes. Então a gente faz a apresentação de produto, a gente participa de CIPAT, a gente faz alguns workshops também na empresa, tipo uma exposição para mostrar os produtos, o que tem de tecnologia hoje no mercado, sempre levando os equipamentos mais atuais, novidades para o pessoal. E no caso dos equipamentos, se existe uma necessidade específica, a gente também consegue fazer essa demonstração na prática do equipamento. Eu vou deixar aberto as nossas perguntas e respostas. À medida que vocês tiverem as dúvidas, eu já vou tentando responder elas. Caso seja alguma dúvida que eu não consiga responder de bate-pronto, no final do webinário eu passo as perguntas para o Márcio e ele vai respondendo essas perguntas. Vou passar agora para o Márcio, ele é o gerente de canais da Tektronix, ele é o cara que dá suporte para a gente, e para o cliente final ele vai estar fazendo a apresentação. Olá, primeiramente obrigado a todos aí pelo tempo disponível nessa manhã, né? Eu sou o gerente de canais da Tektronix, né, responsável pelo tanto suporte comercial como técnico aí junto com os nossos parceiros, e um dos principais é a Getrotech, né, que trabalha conosco há algum tempo aí no mercado já, oferecendo nossas soluções. A intenção desse webinar eu espero atender a expectativa de todos, né, conseguir passar um pouco de informações, né, do que existe, né, nesse mercado automotivo para tentar ajudar vocês com as soluções que nós, como Tektronix e Getrotech, podemos oferecer para vocês, né. Primeiramente, eu gosto de iniciar com um slide inicial, um pouco de história da Tektronix, né. A Tektronix é uma empresa que nasceu de osciloscópios, né, eu coloco aqui nesse lado esquerdo abaixo. Os primeiros osciloscópios foram lançados, eram todos valvulados, né? Então, e pelos próprios fundadores, né, eram fabricados por eles mesmos, né? Foram inventados por eles, né? Lá em 1947. Então, eu coloco mais esse slide para mostrar o compromisso, né, que a Tektronix tem hoje com a inovação e tecnologia, né? Que compromisso será esse? Nós temos um compromisso de investimento sempre em desenvolvimento de novos produtos e soluções para o mercado, né? Então, a gente passando aqui desde o início, né, vamos dizer assim, com equipamentos maiores, pesados, né, para algumas aplicações naquela época muito importantes, até as aplicações atuais, aqui que a gente tem uma criança com um tablet, por exemplo, a gente trabalha muito próximo aos desenvolvedores, por exemplo, dessa área de mercado eletrônico, né, eletroeletrônico. Então, é um pouco do nosso compromisso em inovação, né, para o mercado com essas tecnologias. Falando um pouco desse slide, o porquê da inovação, né, o quanto a Tektronix investe dos seus recursos em desenvolvimento e tecnologia, né. Então, a gente investe boa parte desse nosso, vamos dizer assim, da nossa receita, né, em inovação, porque a Tektronix é uma empresa vamos dizer assim, coloca soluções diferenciadas no mercado, né. Então, mostrando um pouco para vocês o porquê, né, a gente consegue trabalhar com esse tipo de inovações.
Então, comentando um pouco dentro dessas inovações, né, e também o acréscimo de soluções no nosso pacote de produtos, né, portfólio de produtos, a Tectronics também faz aquisições de empresas, né, que eu coloquei algumas principais que foram adquiridas nos últimos 10 anos, algumas grandes, né, Keithley, Optametra, Bertscope e Picosecond, foram aquisições que foram feitas nos últimos 10 anos de grandes empresas. E para que vocês tenham uma ideia também em patentes, né, eu vou comentar em alguma patente que nós temos aí para esse mercado automotivo, o quanto nós temos de patente até hoje, né, registradas, porque nós trabalhamos com inovação, né, com produtos diferentes, né, que, vamos dizer assim, em alguns casos são únicos, né, então nós temos próximo a 1.500 patentes aí ao longo de toda a história da Tektronix, né. Tá. Focando na área automotiva, né, que é o nosso foco principal de hoje, né, nesse webinar, a Tektronix foca bastante, né, nessa área automotiva, que é um setor bem interessante, né, vem acontecendo muita evolução, né, muita evolução em tecnologia dentro do carro, vamos dizer assim, né, carro, automóvel, ônibus e todos esses meios aí automotivos. E dentro dessas áreas, né, como que a Tektronix enxerga, né, vocês que são principais da área automotiva também, as pessoas que trabalham, né, nessa área, nós enxergamos vamos dizer assim, basicamente em três áreas muito importantes, né, que têm evoluído muito, né, dentro dessa área automotiva. Eu separo em três aqui, a primeira seria powertrain e elétrico, né, vamos dizer assim. Essa parte aqui fica ligada mais à questão de motores, né, e transmissões do carro, que tem se evoluído muito, né? Além de combustão, hoje nós temos o híbrido, que é combustão elétrico, e tem se investido muito na parte de carro elétrico, né? E com todo esse investimento nessas evoluções, entra-se muito a eletrônica dentro do carro, né? Outro setor bastante importante que vem aí, é uma visão bem futuro, né? Que vem acontecendo em alguns países, até de investimentos de empresas fora do setor automotivo, né? Investindo muito nessa área, que é na área de carro autônomo, né? Então, essa área de carro autônomo envolve bastante investimento, né? Em diversas áreas, mas basicamente eu coloco uma figura aqui que demonstra que o carro fica rodeado por sensores, radares, né, em volta dele, né? E isso envolve também bastante tecnologia descrita dentro dessa caixinha, vamos dizer assim. E contudo, ligado a todas essas tecnologias que nós comentamos anteriormente, se envolve muito comunicações, né, dentro do carro, muitos dados sendo trafegados dentro do carro. Então, isso acabou se tornando também bastante importante no desenvolvimento, né, que vem junto, né, com esses dois setores, que é a comunicação interna, né, tráfego de dados internos dentro do carro, né. Comentando um pouco dessas tendências, né, quais são os drivers, né, de cada setor, eu separei aqui... Marcião, só um segundinho, deixa eu só avisar o pessoal que está assistindo aí, que acho que é importante, só para quem estiver assistindo a apresentação no celular, tá? É legal vocês deixarem a opção de modo ao vivo, que fica na parte de baixo aí do celular, ativada, tá? Isso vai melhorar bastante a visualização e o áudio, tá? Desculpa interromper aí, Marcião. Pode continuar. Tá, tranquilo. E se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que a gente tem um time aí que pode auxiliar também. Sim, nós já estamos respondendo no privado aqui. Caso seja alguma dúvida que seja muito pertinente aí para todos, eu já vou publicar ela no chat aí. Tá bom. Então aqui a gente eu separo basicamente 4 setores, vou comentar de cada um rapidamente aqui para que vocês tenham, porque é bem amplo, né, cada setor. Então a gente tem esse setor de safety, que nós chamamos, que envolve muito a questão da parte de carro autônomo, né, que aí envolve algumas tecnologias, né, que eu cito aqui abaixo, né. São tecnologias, o carro autônomo ele precisa enxergar, né, vamos dizer assim, tudo que está em volta do carro para poder conseguir passar o controle para dentro do carro para que guie ele, talvez, para não que ocorra acidentes, por exemplo. Então, isso envolve algumas tecnologias, por exemplo, radar, câmeras, né, que podem identificar alguma coisa. LiDAR, não sei se vocês conhecem, LiDAR é uma tecnologia de ótica, né, utilizada principalmente também em algumas aplicações em reconhecimento facial. E com tudo isso também envolve CPUs. Agora tem supercomputadores dentro do carro, né, então
Com esses computadores envolvem tecnologias de alta velocidade que a gente já escuta no cotidiano na parte de computadores, que é a parte de memória, né, e parte de comunicações de alta velocidade. E quando envolve esse tipo de setor, linkando a isso, né, as questões de comunicações, standards, né, os padrões de comunicação, envolve basicamente todos esses tipos de tecnologias aqui também, que basicamente é a Ethernet, né, tá? Depois a gente vai comentar um pouco mais a fundo sobre isso. Falando um pouco da parte de computador de bordo, também tem o setor de computador de bordo, né? Tem o computador de bordo, que é o controle do usuário também, o acesso do usuário a alguns parâmetros, né? Então, até desse computador de bordo, conexões com telefone, às vezes espelhamento com telefone, então isso exige também um desenvolvimento dentro do carro, né? Então, nessa parte de desenvolvimento de computador de bordo, envolve também algumas tecnologias, né? Como a gente falou, celular, tem alguns carros que têm chip, né? Então, eles trabalham também com essas tecnologias de transmissão com as telefonias, né? E também, como computador, também tem as tecnologias de comunicação normais de computador, vamos dizer assim, né? Como tem um display também, então vai ter HDMI para comunicação de imagem e som, né? E alguns outros protocolos também, né? E basicamente aqui nesse sistema também, como falamos muito em comunicações de alta velocidade, basicamente também a internet, tá? E aí, entrando em Powertrain e Body Comfort, Powertrain, quando falamos em Powertrain, falamos muito na parte de motores, transmissão. Então, essas questões, né, de motores, parte elétrica, né, envolve bastante também a parte que nós chamamos de eletrônica de potência, né, o estudo da potência, né, do motor, tanto a potência, a eficiência, né, envolve muita eficiência, porque quando a gente começa a trabalhar com baterias, vamos dizer assim, que fornecem energia para o carro, por exemplo, os estudos acabam sendo focados muito em eficiência, né? Eu puxo 1 watt do carro, esse 1 watt quando se converte em energia utilizada realmente no carro, né? Se não se perde isso com aquecimento, com algum caso nesse sentido. Tanto nesse sentido também, como também envolvendo também carregamentos, né, das baterias, e envolve também inversores dentro do sistema. Então, aqui é basicamente eletrônica de potência, né, envolve. E todos esses equipamentos, né, dentro do carro, que eles se conversam basicamente nesses protocolos, muitos deles muito conhecidos já nesse setor automotivo, né, utilizados muito hoje, que é a linguagem CAN, LIN, SENT, FlexRay, e também o Ethernet de um pouco menor velocidade, né, tá? E a parte de Body Comfort, que é mais a parte de portas, janelas, né, são mais esses controles mais simples, são utilizados mesmo os protocolos comuns, né, CAN, LIN e alguns até Ethernet de baixa velocidade, tá? Só esse slide mais para ter uma visão ampla para vocês do que existe hoje, né, no setor automotivo, né? Tá. Qual que é a tendência dessas conectividades, né? Como a gente tem conversado muito nessa conectividade, qual é a tendência, né? Antes de falar da tendência, né, de qual o protocolo que a gente utiliza, não sei se vocês estão familiarizados, quem é do setor, sim, né? Outros que estiverem um pouco fora podem conhecer agora. No carro, hoje, a gente tem muitas unidades que a gente chama de unidades de controle eletrônico, né, do carro. Então, nessas unidades, a gente tem diversas unidades dentro do carro, e nessas unidades, normalmente se conectam todos os sensores, todos os dispositivos que querem dar um feedback, né, de alguma informação do carro. Então, hoje, para que vocês tenham uma ideia, né, eu coloquei até um gráfico aqui abaixo, para que vocês tenham uma ideia de quantas unidades dessa, né, mesmo de controle eletrônico, cada vez vem aumentando, né, a parte eletrônica do carro, com relação a gente precisa de, vamos dizer assim, de informação de qualquer lado de dentro do carro, então vem aumentando essas unidades, né, de controle. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, um carro simples, que lá em 2007, mais ou menos, vinha com 11, hoje vem com mais quase o dobro, né, vamos dizer assim, 21, né, praticamente. E esses carros de luxo, né, que tem controle tem, vamos dizer assim, feedback de todos os tipos de informações do carro. Antigamente, 2007, vinha com 40, para vocês terem uma ideia de unidades dessa de controle.
Hoje, dentro desses carros, possuem mais de 50, para vocês terem uma ideia. Então, a ideia aqui para mostrar para vocês que quando começa a se aumentar muito, né, e se pendurar muitos equipamentos vamos dizer, um barramento de comunicação, né? Tá? Então, com essa evolução, aumentando o número de eletrônica e muitos dados, aí que vem o porquê de ter uma tendência a um determinado tipo de protocolo de comunicação, né? E sempre, né, em qualquer segmento que se desenvolve produto para o mercado, né, sempre se busca eficiência no carro do carro com baixo custo, né, menos peso e baixa consumo de potência para ter uma eficiência boa o carro, né, não se gastar muita energia nessas comunicações, né, e fortemente, né, dentro desses carros, né, se pendurando muitas coisas, né, ter mais velocidade também, né, porque as velocidades hoje das comunicações eu vou mostrar nos slides posteriores, mas acaba se ficando limitada, né, dependendo do tráfego de dados que precisa ser feito, né. Tá. Então, hoje, é uma tabela aqui que eu coloquei para vocês com os principais protocolos que nós temos hoje, né. O CAN é hoje muito utilizado, né, o padrão que já está há vários anos aí, né. A gente tem muitas soluções que a gente oferece já para vocês, né, clientes desse segmento, que trabalham com desenvolvimento e validação, né, desse protocolo. O Lean e o Cent também, né, e o que vem entrando fortemente, né, já tinha trabalhos, né, com Ethernet por baixa velocidade, agora já vem aumentando para mais alta velocidade, né, que é o padrão que a gente chama de emergente, né, o crescimento muito forte, devido ao que a gente comentou anteriormente, né, começa a se ter mais informações, mais dados, e aí esses protocolos não suportam tudo isso, né, tá? E para que vocês tenham uma ideia, hoje, né, os carros hoje trabalham com 90%, né, vamos dizer assim, dos carros hoje trabalham com menos de 10 megabits por segundo, tá, que é o máximo, tá, 90 megabits, 90% com 10 megabits. O futuro é trabalhar com muito mais que isso, né? E uma das ideias dessa questão de futuro é principalmente, né, devido ao tráfego de dados, os sensores que trabalham com a parte de safety, que é a parte do carro autônomo, né? Ele exige muitos dados, né, porque vão ter diversos sensores com várias informações em volta do carro, e também ser um protocolo robusto, né, que não possa ser sujeito a falhas, né, porque qualquer falha em um carro autônomo pode causar um acidente, né. Então, há um investimento muito forte nesses protocolos que a gente fala de mais que 100 megabits por segundo no Ethernet, né. Então, vem se fortalecendo muito, tanto no safety quanto na parte também de computador de bordo ali, devido também aos acessos aos feedbacks também que tem no computador de bordo, e também no powertrain, né? Agora com o carro elétrico também vem se exigindo mais dados sendo trafegados dentro do protocolo, né? Tá. Aqui eu coloquei um gráfico de estudos que nós temos com o segmento, né, automotivo, né? Muitas investigações que a Tektronix tem com esse setor, né, conversas, porque nós conversamos muito com o setor para até desenvolver, né, produtos e soluções para que ajudem o setor a um crescimento, né, a uma inovação, né, também na área automotiva, né. Então, para que vocês tenham uma ideia, eu destaco mais esse gráfico aqui para que vocês vejam, né. A gente tem projeções aqui, por exemplo, para 2022, para que vocês tenham uma ideia, 80% das comunicações aí do carro se tornem Ethernet, por exemplo. Tá? E 20% fiquem nas outras, né? Para que vocês tenham uma ideia, uma inversão aí, né? Tá nos protocolos devido ao que a gente já viu anteriormente. Os novos padrões, para que vocês tenham uma ideia, são esses de Ethernet, tá? Para que vocês tenham uma ideia, 10 GB, 12 GB vão chegar chegam nessas velocidades, né? Que já existem esses padrões homologados no mercado. Tá? E, basicamente, para esses padrões se trabalha, vou tocar em alguns pontos, mas nesse ponto, basicamente, modulações um pouco mais complexas, né, que a gente chama de fase amplitude modulation, né, modulação de amplitude e fase. Então, a gente tem trabalhado com modulações um pouco mais complexas, PAN 3, 4 e 16. Tá? Que, quanto maior aqui, mais complexo e mais dados. Né? Então, é um protocolo robusto que trabalha também nesse Ethernet que nós falamos, que é um protocolo já
já consolidado no mercado, então por isso que tem também um baixo custo, né, de material, né, tanto de equipamentos que transmitem como recebem, como os cabeamentos, né, tudo, e suportam todas essas tecnologias que exigem, né, essa alta velocidade, né. Aqui eu coloco algumas, né, HDMI, DisplayPort, PCI Express e USB, que exigem alta velocidade de comunicação, que, por exemplo, o CAN, o LIN não suportam, né. Para vocês terem uma ideia, o CAN e o LIN trabalham em alguns quilo e poucos megabits por segundo, né. Aqui a gente está falando em mais que 10 megabits por segundo, então em alguns gigas, tá? Então são velocidades muito maiores, né? Vamos dizer assim. E também com a possibilidade de tráfego de dados também muito maior e robusta, né? Tá. Aqui a figura, por que foi escolhido o Ethernet automotivo? Devido aos custos que a gente comentou, devido também às limitações do CAN e do LIN, né? Com baixas velocidades, como eu comentei, trabalham em alguns kilobits ou em poucos megabits, né, em algumas tecnologias mais novas desenvolvidas pelo CAN. Pelo baixo custo dessa tecnologia, Ethernet automotivo, né, e trabalha também com essas modulações que a gente comentou, PAN 3, 4 e 16, que atendem à norma de compatibilidade eletromagnética, né. A gente começa a transmitir muitos dados, isso exige-se também passar por certificações de normas de cada país, né? Aqui no Brasil a gente tem uma norma de compatibilidade conduzida e irradiada, que todos esses protocolos devem se submeter, né? Que ele não emita, tanto via cabo como via ar, né? Sinais eletromagnéticos maiores que a norma diz, porque isso pode influenciar em outros dispositivos, né? Então ele não pode jogar ruído, vamos dizer assim, tanto via cabo como via ar, né? Vamos dizer assim, emitidas via ar. Aqui é uma figura a mais para ilustrar para vocês como funciona, né, do carro hoje, com muitos sensores, né, e muitas ECUs. Se coloca-se tudo dentro de um gateway, vamos dizer assim, e aqui se possuem muitos dados, né, possuem dados de diversas partes do carro, e para se transmitir isso tudo de uma vez com alta velocidade para um computador central, por exemplo, se está se utilizando esse Ethernet, que é o que consegue trafegar mais dados com alta velocidade, né? Tá. Aqui eu coloquei um slide mais para ilustrar para vocês que existem normas, né, que hoje, para esse Ethernet, né, garantir que a comunicação que foi emitida numa ponta chegue bem na outra. Existem várias normas que foram criadas, né, com a vinda desse novo standard no mercado. E a Tektronix consegue ter essas conformidades, esses testes de conformidades dentro das nossas soluções, né? Como funciona a solução da Tektronix? A Tektronix, ela basicamente, né, nesses setores, né, vamos dizer, focado em Ethernet, nós testamos a integridade do sinal, né, vamos dizer assim, o teste de transmissão, que seria a integridade do sinal, seria como medir a integridade do sinal, como é emitido o sinal por um ECU, por exemplo, para outra ECU, né, em Ethernet, por exemplo, se pode acontecer alguns problemas, né, como problemas de emissão, né, se o ECU está emitindo com um sinal, por exemplo, de PAN 3 com baixa qualidade, que aí aqui do outro lado o receptor pode não entender, né, porque pode ter erros, né, de modulação, por exemplo, pode ter problema no cabo, na linha de transmissão, né, que a gente pode fazer uma medida nesse sentido, ou pode ter também testes também que nós comentamos anteriormente, de compatibilidade eletromagnética na conduzida, né? Está se comunicando muito bem, está se transmitindo a modulação corretamente, mas esse sinal emite muito ruído eletromagnético via cabo, por exemplo, nesse caso. Então a gente pode também testar, a gente tem soluções para testar isso também, né? Tá? Mas comentando um pouco da parte de integridade de sinal, que nós comentamos aqui, que se torna muito importante, que é a parte de validação, né, dos sinais, tanto desenvolvimento como validação. Se esses sinais emitidos por uma ponta chegam na outra corretamente, né? E como que a Tektronix faz isso, né, como solução? Hoje a Tektronix, né, não a Tektronix, hoje no mercado, as soluções que possuem hoje no mercado, para efetuar esses tipos de medidas, né, elas abrem o cabo aqui e colocam acopladores, né, como eu fiz aqui nessa figura, né, tanto com ECU, com alguma central, né.
Tá? Você coloca acopladores para fazer essas medidas de integridade de sinal, tá? Que são esses diagramas de olho, né? Que nós falamos de, que seria para validar a comunicação dos dados, né? Tá? Então, hoje se corta esse tipo de cabo para colocar acopladores e fazer essa medida. Todas as soluções no mercado fazem dessa forma. Né? A Tektronix, ela criou o que é uma patente, é uma das patentes que nós criamos de medição para esse mercado, né, de validação de Ethernet automotivo, que seria o quê? Nós não requisitamos que o usuário, né, o engenheiro de teste, por exemplo, abra o circuito. Ele coloca apenas uma probe diferencial e uma probe de corrente em seu cabo de comunicação, né? Por exemplo, não preciso abrir o circuito. E nós efetuamos essa medição usando apenas 2 canais, né? Eu gasto 2 canais para fazer essa medição e eu consigo fazer a validação, por exemplo, da integridade desse sinal. Como é feito hoje com os instrumentos de mercado, hoje se utiliza quatro canais, porque se coloca 2 acopladores, né? Para fazer as medições diferenciais aqui dentro deles, né? Para fazer a separação dos sinais. Né? Então, hoje, se efetua a separação, se coloca o acoplador devido à separação dos sinais, né? Então, se utiliza e abre o circuito, né? Dessa forma aqui, coloca o acoplador, o sinal passa por dentro do acoplador e chega até a outra ponta, e aí se faz a medida, né? Isso funciona até um certo ponto, né? Porque sempre que se abre o circuito, nesse caso aqui a gente fez um teste eu tenho um teste aqui com um equipamento de mercado. Basicamente, né, quando a gente faz a separação aqui, a Tektronix ela faz a separação só através daquelas medidas que a gente colocou ali, né, probe diferencial e de corrente. Nós conseguimos separar os 2 sinais aqui, né, porque a gente tem um par trançado, se necessita separar os 2 sinais para fazer o estudo, né, da modulação e a transmissão. Com as soluções que tem no mercado, eles separam dessa forma e, basicamente, né, o que acontece aqui é muito forte, né, atenuações, né? Existem perdas, né? Quando você passa algum sinal dentro de algum dispositivo. Então, isso que acontece aqui, ó, por exemplo, os sinais da Tektronix, ela mantém muito próximo, ou se não igual ao que o sinal está emitindo realmente, as amplitudes, e aqui se tem uma atenuação muito forte. Com essa atenuação, acaba se tendo até perdas de informações, às vezes, né? Tá? De confiabilidade nas leituras. Então, é mais um comparativo para mostrar para vocês o que a patente da Tektronix, esse desenvolvimento de inovação da Tektronix faz com que melhore, né, nas medidas e também comparando medida a medida, né, como fica próximo ao real, vamos dizer assim. Né. E com relação a isso, como eu comentei, fazendo essas medições de integridade, nós conseguimos também efetuar todos os tipos de testes de compliance, né, teste de conformidade dentro de normas já de mercado, né? Então, nós temos as soluções. O que eu deixo aqui em aberto as soluções que nós temos basicamente baseado em alguns equipamentos, né? Nós entendemos o que o cliente precisa e nós oferecemos a solução junto com a Getrotech aí, né? Tá? E, então, o que nós pedimos basicamente essas aplicações às vezes variam velocidades, existem algumas variações, então o que a gente pede, consulte a gente, né, eu, o Felipe, a própria Getrotech, né, para que a gente consiga oferecer a melhor solução para vocês, né. A gente tem um pacote de soluções aqui com vários produtos que envolvem isso, né, e a gente oferece vamos dizer assim, a melhor solução custo-benefício para que ajudem vocês assim melhor nessa aplicação, né. Tá, então a parte de internet o que eu queria comentar seria basicamente essa questão. Falando um pouco agora também da parte da parte de carro autônomo, né? A parte de carro autônomo, como eu comentei, envolve muito a questão de radares, né? Falando um pouco de radar, para que vocês entendam um pouco melhor, por que eles instalam muitos radares, né? Radares, basicamente, em volta do carro, né? Para que ele tenha noção de espaço, né? Distância de algum objeto, e direção e posição, né? Então, para que eles controlem realmente vamos dizer assim, o ambiente em volta do carro, para que ele consiga se locomover sem necessidade de alguma pessoa controlar isso, né? Tá? Apenas por um software específico, né? Vamos dizer assim. Então, qual que é o princípio do radar, né? Primeiramente, falando para vocês qual é o princípio do radar. O
princípio do radar basicamente, né, os primeiros radares lá era uma emissão de uma senoide direcional, né, você colocava um sinal direcional de uma senoide, ela bate no objeto e retorna, né, vamos dizer assim, e nesse retorno você tem algumas informações, né. Nesse caso aqui, basicamente, os primeiros eles mediam a diferença de tempo, né, que o sinal demorou para bater no objeto e retornar, e com esse tempo você consegue determinar a distância, né, do objeto e velocidade também, né, nos primeiros radares que foram colocados no mercado, né. Tá, então é basicamente dessa forma, mas os radares que existem hoje no mercado principais, né, que eu cito aqui nesse exemplo, que é muito usado na área de aviões, né, na área de aviões, são os radares pulsados. São pulsos, né? São aqueles radares que vocês veem nos aeroportos. São basicamente radares por pulsos, né? Que são enviados para o, vamos dizer assim, para o alvo, que é um avião ou algum objeto que está ali no ar, e retorna, o mesmo princípio, né? Retorna esse tipo de pulso, tá? E esse pulso, ele se tira outras medidas, né? Tá? Por que eles utilizam pulso nesse tipo de metodologia? Porque pulsos, normalmente, quando vocês geram um sinal pulsado, normalmente ele possui, para se construir um sinal pulsado em domínio da frequência, são sinais senoidais em diferentes faixas de frequências ao infinito, né? São, vamos dizer assim, harmônicos ao infinito. Então, dentro de um sinal pulsado, você tem ele é reconstruído por várias senoides em várias faixas de frequências diferentes. Então, por isso que eles fazem esse tipo de sinais pulsados, porque quando você envia esse tipo de sinal, é como se estivesse enviando várias senoides em várias frequências diferentes para o dispositivo, e você retorna com um estudo, vamos dizer assim, mais complexo, né, com muitas informações, né, porque você tem senoides em X frequência, X frequência, X frequência, cada uma retorna com uma informação, né, tá? Então, esse é o princípio, né, que é utilizado, por isso que na área de aviação é utilizado, porque você consegue ter dimensões muito completas, né, do que está se passando ali no retorno, né? Tá? E voltando para a área automotiva, né, o que a área automotiva busca como alternativa, né, principal para essa aplicação seriam outros tipos de radares, né, porque o radar de aviação é muito caro, né, o custo é muito alto, então a área automotiva busca algumas alternativas, e nesse caso aqui, né, uma das principais que são utilizadas na área automotiva é o que nós chamamos de LFM, né, que é a modulação de frequência linear, que basicamente são senoides que são enviadas, né, vamos dizer assim, ao target, né, ao alvo, mas com variações de frequência, né, de acordo com o período você varia a frequência. Por quê? Porque com cada variação de frequência você consegue uma informação diferente, né, no retorno. Então aí você consegue ter informações um pouco complexas, né, não tão simples como o envio simplesmente de uma senoide, mas tendo mais informações de acordo com a frequência que você varia, né. As soluções, comentando aqui rapidamente para vocês que a Tektronix tem, com osciloscópio, né, fazendo medições nesses radares, né, então seria basicamente o estudo que nós fazemos com os radares seria medir realmente o sinal que o radar está emitindo, né. Se vocês tiverem alguma aplicação com isso, nós temos uma antena que é acoplada no down converter, e nós efetuamos a medida no nosso osciloscópio. Tá? E basicamente as soluções que nós temos para esse tipo de medida, né, de radares, quem precisa testar realmente o radar, tá? Se vocês tiverem essas aplicações, consultem a gente para que a gente possa ajudar vocês. Com o osciloscópio e também algumas relações com o Spectrum Analyzer também, né, depende do caso. E também para simular esses radares nós temos também geradores de RF também de banda larga para poder simular esses radares, né? Tá bom? Tá. Basicamente aqui, né? E eu começo agora comentando um pouco das nossas soluções, né? Do que nós temos de soluções para a parte dessas medidas focado na área automotiva. Eu coloco aqui um modelo intermediário que nós temos aqui, que eu vou mostrar uma demo posterior para vocês, né? Uma demonstração para vocês.
É um modelo intermediário que a Tektronix tem, que nós chamamos de série 4. Tá? Não sei se muitos de vocês já tiveram acesso às informações. É um modelo recente que nós lançamos da nova geração de osciloscópios. Especificação, para que vocês tenham uma ideia, é uma tela de 13 polegadas, touchscreen, né, multitouch. Então, essa tela, o que eu comento muito para os usuários, é uma tela que é parecida com o celular. Vocês conseguem fazer zoom com 2 dedos, tá? Vocês conseguem controlar bem o sinal pela tela touchscreen, e o que nós colocamos aqui, que eu falo muito para vocês, né, clientes desses produtos, que a Tektronix ela desenvolveu uma interface para touchscreen, né? Por quê? Porque quando vocês vão acessar, para que fique fácil, com o toque aqui, vocês consigam acessar facilmente todas as funções pela tela, né? Tá? Então, é um pouco diferente dos modelos que nós tínhamos anteriormente, só tinha botões, né? Que aí os acessos eram somente por botões. E até pegando o gancho com esse comentário, a Tektronix, por que a gente mantém os botões ainda? Porque a Tektronix fez uma pesquisa no mercado, muitos dos clientes querem o touchscreen, mas muitos ainda preferem os botões. Então, a Tektronix ela fez uma interface que atendesse tanto os usuários que gostam muito do touchscreen, conseguem todo o controle pelo touch, como também conseguem todo o controle pelos botões, né? Então, a gente consegue atender aos usuários aí que requisitam para a gente. Temos canais flexíveis, né? Temos canais aqui que podem se tornar, eu vou comentar nos próximos slides, podem se tornar Logic Analyzer e pode se tornar também analisador de espectro, né? E pode ser embutido também no equipamento geradores de funções, Logic Analyzer, como eu comentei aqui, e também decodificação de protocolos. E é um equipamento totalmente atualizável, vamos dizer assim, né? Então, é um equipamento que pode para proteger o investimento dos clientes, né? Pode ser melhorado, vamos dizer assim, pode ser agrupado. Por exemplo, eu comprei um equipamento sem nenhum acessório, eu posso adquirir posterior, tanto acessórios de decodificação de protocolo e geradores, como também aumentar a banda do osciloscópio. Hoje a tecnologia que, por exemplo, vocês trabalham é 200, 300 MHz. Amanhã é 1 GB, eu posso melhorar o equipamento até 1 GB, né? E aproveitando o gancho também dos canais, é um equipamento único nessa linha de canais que trabalha com até 6 canais, né? Hoje no mercado todos são 4, a Tektronix inovou com essa tecnologia de 6 canais sincronizados no tempo, tá? Tanto 6 canais como 12 bits na vertical também por canal, que eu comento aqui nos próximos slides, né? Falando um pouco da parte flexível, para que vocês entendam um pouco melhor, né? Da parte flexível, como que ela funciona? Cada canal, por exemplo, cada canal desse equipamento pode se tornar um Logic Analyzer, de até 8 canais. Então, imaginem que se vocês tiverem uma probe dessa por canal, vocês podem ter até 48 canais lógicos, né? Então, vocês podem trabalhar como... O equipamento pode trabalhar como osciloscópio e pode depois, em algum momento, se tornar um Logic Analyzer também, né? Para quem trabalha com a parte digital, né? Dos circuitos, aí até na área automotiva também, né? Com as comunicações de um chip para outro em comunicação digital, né? Tá? E até o próprio CAN, né? O LIN, trabalha com pulsos que podem ser interpretados com canais digitais também, né? Que são níveis lógicos altos e baixos. Tá? Então, essa questão do Flex Channel, né? Vocês conseguem trabalhar tanto com analógico quanto digital, e o importante, né? O mais importante, tudo sincronizado no tempo, né? Tá. Parte a questão de resolução vertical, apenas aqui visualmente para mostrar para vocês a diferença, né? O que nós temos é uma resolução de 12 bits na vertical, normalmente no mercado hoje que possuem são 8 e 10. Qual que é a diferença que isso causa, né? Quando se faz um zoom muito apurado, né, em algum sinal, por exemplo, aqui numa rampa de subida, para se estudar algum tipo de anomalia, algum tipo de fenômeno, né, aqui na rampa de subida. Quando não se tem a resolução adequada, vamos dizer assim, se tem esse tipo de efeito, né, dente de serra na interpolação. Quando se tem os 12 bits, né, que nós efetuamos a medida com 12 bits, você tem um sinal um pouco mais fiel, né, com relação ao que realmente foi medido, né. Isso é a melhora que se consegue com mais bits na vertical, né, com variações de baixa tensão para alta muito rápido, né, que isso pode acontecer em algum transiente, por exemplo, algum glitch possa acontecer em alguma medida que vocês façam, né. Tá.
Então, isso que é o que melhora. Então, a Tektronix possui 12 bits nesses tipos de equipamentos. Par de espectro que eu comentei, cada canal do equipamento ele pode se tornar analisador de espectro. O que seria isso? Vocês podem ter, por exemplo, até 6 canais de Spectrum Analyzer dentro do equipamento, né? Então, são medidas realmente de RF que pode-se fazer. Algumas aplicações específicas, por exemplo, talvez um diagnóstico, por exemplo, de compatibilidade eletromagnética, que vocês podem fazer com um sinal, ou alguma medida de AM, FM, fazer algum teste específico, né, que vocês querem ver se existe algum ruído, né, dentro de alguma modulação que está no ar, por exemplo. Então, o Spectrum Analyzer embutido dentro do equipamento significa muito diferente do FFT que possui os osciloscópios, vamos dizer assim, convencionais hoje todos de mercado. Tá? Realmente a Tektronix colocou uma tecnologia dentro do equipamento que possui um down converter dentro do equipamento e faz todas as análises faixa de frequência com alta resolução vertical, que seria um High Dynamic Range, né? Para medidas de baixas potências, porque quando a gente fala em RF, as medidas são bem baixas, né? Falamos em microvolts e milivolts, né? Tá? E em alguns opcionais desses equipamentos, não sei se vocês já conhecem, mas nós temos também parte de ferramentas de trigger diferenciados, né, dentro desses equipamentos, que podem trabalhar, como a gente chama de visual trigger, criar figuras para que você consiga capturar algum determinado tipo de sinal. Aqui eu tenho um I2C, por exemplo, para capturar esse tipo de sinal, né, vamos dizer assim, congelar, fazer um trigger desse tipo de sinal, eu posso desenhar duas figuras aqui e pedir para que o sinal faça o trigger. Aqui tem um xizinho, né, vocês conseguem ver, para os sinais que passem fora desse tipo de figura, né. Então, os sinais que passam fora desse tipo de figura, faça a captura para mim. E nesse exemplo de baixo que eu coloco que passe dentro do sinal, né, que tem um verdinho, um sinal verdinho, tá? Então, ele consegue fazer a captura dos sinais que passem dentro dessas figuras aqui. E vocês podem criar N figuras. Isso ajuda para muitos sinais complexos que não são padrões, né, tá, de mercado, que vocês não consigam fazer captura, né, tá? E aqui todo o pacote também que suporta, né, esses tipos de equipamentos dessas séries, todos os protocolos que suportam, né, basicamente, como a gente fala em área automotiva, Ethernet, né, que nós comentamos, né, todos os padrões de velocidade, USB, em alguns casos, SENT, CAN e LIN, né, tá? E em alguns casos se usa FlexRay também, e também para a parte de eletrônica mesmo do carro, se alguém trabalha com a parte eletrônica I2C SPI. Então a gente consegue comportar todo esse tipo de protocolo de comunicação. E também a análise de potência também que os equipamentos podem fazer, análises complexas, né, de potência e eficiência, né, na parte de powertrain lá que nós comentamos lá no início da apresentação. Nós conseguimos fazer diagnóstico, né, da eficiência, por exemplo, de motores ali, em alguns casos de fontes também, né, e na eletrônica de potência, né, que são efetuadas dentro do carro, né. Aqui é uma foto que eu coloco da nova geração, então eu deixo a disponibilidade nossa, né, de consulta com vocês, tá? Se vocês tiverem interesse, nós temos toda essa faixa de produtos da nova geração de que nós lançamos nos últimos 2, 3 anos aí da Tektronix, tá? São todos equipamentos, por exemplo, eu cito aqui, né, um exemplo, equipamentos da série 5 para cima, nós temos até 8 canais, né, aqui no série 6 também, em faixas de frequências mais altas. Então, vocês podem consultar a gente, diferentes tipos de aplicações, nós podemos oferecer a solução adequada para que atenda melhor vocês, né? Tá? Eu separei aqui uma demo para mostrar para vocês, deixa eu projetar aqui para vocês. Felipe, confirma aí se vocês estão vendo, por favor. Sim, estou vendo a sua tela, 3 pulsos aí. Tá, legal. Então aqui eu fiz uma demo aqui com o software do equipamento, né, projetando aqui para vocês. Isso eu deixo disponível, tá, para vocês que contactem a Getrotech, caso vocês queiram ver alguma demo desse momento, né, que a gente está de pandemia, talvez em alguma visita, mas uma demo virtual para que a gente consiga ter contato com vocês, né, às vezes até pessoalmente não dá devido à pandemia.
mas a gente possa fazer demos virtuais com vocês de alguns testes, né? A gente tem uma Márcio, infraestrutura acho para que fazer isso. nessas demos dá até para fazer o usuário mesmo, o cliente, ter acesso remoto no equipamento, né? Exatamente, pode ter. A gente pode montar o setup aqui, o cliente pode até usar se quiser, tá? É nesses casos aí. Tá bem tocado, Felipe. E aqui eu montei um exemplo aqui usando alguma medida que eu fiz salvei aqui no equipamento, né? Então aqui é o software ambiente do equipamento, tá? Que é exatamente igual, né? Eu fiz uma aquisição aqui de vários pulsos aqui, né? Nesse caso aqui, de 3 pulsos em sequência, né? E se eu andar aqui, ó, lateral, eu estou usando aqui o mouse, mas seria como se fosse o dedo, tá? O mouse. Então eu consigo arrastar aqui para o lado e verificar quais sinais que eu tenho, porque aqui, ó, vocês notem acima, eu tenho a aquisição da memória completa e tenho aqui o colchete que mostra o zoom, onde eu estou fazendo o zoom. Eu vou tirar até o zoom para mostrar melhor para vocês. Deixa eu tirar por aqui, ó. Posso mudar o zoom, né? Eu colocar mais sinais na tela ou fechar um pouco mais, né? Tá. O que eu gosto de mostrar nessa tela é, por exemplo, se eu estiver buscando algum sinal específico dentro dessa memória, como que eu faço, né? Como que a Tektronix tem ferramentas, né? Nesse caso aqui, como eu fiz já uma aquisição, eu sei que tem um sinal anômalo aí dentro dele, né? Que eu vou fazer uma ferramenta, usar uma ferramenta que nós temos dentro desse equipamento que se chama busca, né? O que seria a busca? A gente consegue fazer busca dentro desse sinal, de qualquer sinal que eu quiser, né? Qualquer pulso, qualquer amplitude, qualquer tipo de sinal, só determinando os parâmetros, determinando certinho os parâmetros de busca, a gente consegue visualizar rapidamente dentro dessa memória. Porque se eu tiver que varrer essa memória uma a uma, eu vou demorar muito tempo, né? Então, para que ganhe tempo, por exemplo, eu vou colocar aqui, para que vocês vejam um exemplo aqui, né? De uma busca, por exemplo, de um sinal específico que eu faço um trigger que a gente chama de range, que seria que se aconteceu algum tipo de variação de amplitude dentro desse sinal, se esse pulso aqui em algum momento teve variação de amplitude. Não sei, né? Olhando por aqui eu não consigo visualizar. Eu posso pedir para ele fazer um check, né? Verifique para mim se isso aconteceu em algum momento. E eu coloquei aqui os parâmetros, se ele teve variação, ele me disse que teve 7 variações, né? Clico aqui, ó, teve 7. Eu clico nessa seta ao lado, vocês veem o colchete aqui, ele está nessa posição, e ele marca aqui onde aconteceu esse evento, né? Eu vou clicar aqui ao lado, para que ele vá até o evento. Tá. Então eu cheguei aqui no evento. Realmente aconteceu essa variação de amplitude, entendeu? E eu cheguei aqui no evento onde está marcado aqui. Então, aqui, qual que é o ponto aqui? É mais mostrar para vocês que tem ferramentas diferenciadas também dentro do equipamento para busca, né, de sinais, porque hoje, mais do que nunca, né, trabalhamos com muitos sinais, nesse caso aqui, pulsos, mas eu posso trabalhar com protocolos, que eu posso mostrar, vou mostrar aqui no próximo demo, e eu posso buscar também dados dentro dele, né. Então, aqui, para mostrar para vocês que eu consigo buscar esse tipo de sinais, né, ó, e quantas vezes ele aconteceu. Então, eu tiro um diagnóstico rapidamente, sem ter que varrer linha a linha, né? Tá. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Né? Parte de sinais digitais, como eu comentei para vocês, o equipamento pode se tornar um Logic Analyzer. O que é um Logic Analyzer, né? São medidas de canais digitais, né? Aqui eu vou carregar aqui para vocês. Canais digitais sincronizadas no tempo com sinal analógico, por exemplo. Aqui eu estou usando o canal 1 como sinal analógico e uso aqui 2 barramentos de probes digitais, né, o canal 2 e 3. Então, estou usando 16. Então, normalmente, né, que a gente mostra aqui, ó, eu uso uma ferramenta de zoom para que vocês vejam. Tá. Vai ficar maior. Normalmente, aqui, ó, sinais digitais realmente sinais lógicos altos e baixos. Altos e baixos. Então, esse é o estudo que nós fazemos normalmente com sinais digitais, tá? Que vocês conseguem expandir. Por que eu comentei do CAN que pode funcionar também? Porque o CAN trabalha com pulsos, né, de sinais lógicos altos e baixos que podem ser medidos dessa forma, né? Tá? Então, dá para vocês expandirem a capacidade do equipamento para decodificação de protocolos também, né? Tá? E aí o protocolo fica
no caso descrito aqui abaixo, né? Vou ilustrar nesse exemplo aqui que fique mais claro para vocês, com o protocolo voltado, por exemplo, para o automotivo, que é o CAN. Tá. Então, com o CAN, eu tenho esse protocolo aqui que é mais familiar para vocês, né? Que são quem trabalha na área, são os pulsos de CAN, né? Tá? Que são os dados sendo comunicados pela linha do CAN. E o que o equipamento faz? A decodificação do protocolo, que está aqui abaixo, né? Ele consegue decodificar o protocolo. E mais que isso, né? Ele consegue mostrar em tabela decodificado. E uma coisa interessante nessa nova geração de osciloscópio, né? Diferente das nossas anteriores até, comentando para vocês, o equipamento se torna multitela, né? O que seria multitela? Eu consigo variar o tamanho de tela, tá? E posicionar a tela da forma que eu quero dentro do equipamento. Tá, isso é bastante interessante até para vocês montarem um supervisório do sinal, né? Para que vocês vejam maior na vertical, horizontal, ou acrescentar mais telas. Aqui eu tenho duas, pode acrescentar-se mais, né? Tá? E aqui, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês procurando algum dado. Por exemplo, eu tenho esse dado 42. Quantas vezes esse dado 42 aconteceu dentro desse barramento? Se eu tiver que olhar, eu posso olhar varrendo aqui dentro da memória, né? Olhando uma a uma, né? Pode tomar um tempo. Então, você pode buscar esse tipo de dado usando uma ferramenta, né, que tem para que fique mais rápido, né, de você localizar tanto o dado como até alguma detecção de problema, né, como erro. Se acontecer algum erro, procure para mim no barramento quantos erros aconteceram, né. Tá, então, aqui no caso do dado, eu quero procurar aquele dado 42, eu digo aqui para o equipamento que eu quero o dado 42. Tá? E coloco para ele on aqui, né, coloco no display para mim. Ele me diz aqui, ó, no menu lateral, encontrou 5, tá? Onde estão esses 5 dados? Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Estão todos marcados aqui, ó, vocês veem? Tá em azul. E eu posso chegar até eles, né? Tá vendo? Então, isso serve para diagnóstico rápido. Vocês querem localizar algum dado, algum erro, algum ID. Por exemplo, aqui eu tenho um dado ID que eu deixei setado, procurado, que é o 519. Ele procura todos os IDs 519 dentro da memória. Tá? Então, tem como fazer esse tipo de busca por determinado dado. Tá? Para todos os protocolos. Aqui eu fiz CAN para o Ethernet, para todos os dados. E pegando o gancho lá do que nós comentamos de validação por diagrama de olho lá de transmissão de dados, nós temos softwares também de transmissão de dados, que seria fazer diagrama de olho, né? Aqui, no caso, um diagrama de olho pouco mais simples, mas não como modulação PAN, que a gente tem lá no Ethernet automotivo, mas mais para mostrar para vocês que ele faz todo o estudo de jitter, né? Que são as variações de fase, todos os erros que podem acontecer nessas variações de fase e amplitude, né? Tá? Então, vocês conseguem ver o diagrama de olho, todas as estatísticas de jitter, tá? E como vocês veem aqui, aproveitando, multi-janelas, né? Tá? Então, aqui eu tenho 5 janelas que eu posso posicionar da forma que eu quero, que fique melhor a visualização. Tá? Então, no equipamento, ele possibilita isso para vocês também. Tá? Aqui, outra tela que eu queria mostrar para vocês também é a parte de potência, né? Que nós comentamos para a parte de eletrônica de potência, voltado mais para a área de powertrain. Pode ser feito um estudo, por exemplo, de qualidade de energia, por exemplo, né? No powertrain, lá vocês têm medidas de tensão e corrente, né? Claro que as medidas de tensões e correntes não são altas, né? A gente está trabalhando lá em tensões menores, que são conversões de tensões de bateria, né? Tá? Então, a gente faz o estudo de tensão e corrente, e aí, no caso, a gente consegue fazer estudos de potência, que seria a multiplicação entre os canais, e energia, né? Que seria a integração, né? Tá? A integral dos canais. Tá? Que a gente consegue obter os dados de energia consumida. E aqui na lateral vocês conseguem visualizar todos os parâmetros de potência que ele consegue te dar, né? Qual é a frequência, qual é a tensão, qual é o fator de crista, tanto de tensão e corrente, potência ativa, reativa aparente, fator de potência e a diferença de fase. Tá? Então vocês conseguem realmente levantar todos os dados de potência, de qualidade de energia, né? Nesse caso aqui, ou também, né? Nesse exemplo que eu coloco aqui, quando se estuda a eletrônica de potência, e muitas das vezes a corrente é muito importante, então os harmônicos de corrente. Tá?
Aqui eu coloco todas as harmônicas, né, todas as ordens de harmônicas e as potências. E nesse caso aqui, com o software de potência, eu tenho as normas, que vocês veem no traço aqui, né? Então, o quanto que a harmônica de cada corrente chega com relação à norma, que nesse caso aqui é a IEC, né, classe A. Tá? Então, aqui é um exemplo mostrando para vocês como funciona esse software, testando, por exemplo, harmônicas dentro desse mercado de eletrônica de potência. E outro teste que eu mostraria para vocês, um pouco mais complexo na parte de eletrônica de potência, seria chaveamento, né? Muita comutação, né, que pode acontecer dentro da eletrônica do carro, tá? E essas comutações podem ser medidas, né? Aqui no caso vocês veem pulsos, que é ligado ou desligado, né? Esse tempo de desligamento, sempre que é a comutação, né? Que é a chave eletrônica, normalmente transistor. Se tem uma perda aqui nesse tipo de comutação, né? Tá? Que é da chave eletrônica. E nessas perdas, a Tektronix consegue se fazer estudos bem específicos, né, de perdas de comutação, para que melhore-se o projeto, né? Talvez a frequência, talvez algo no projeto se pode melhorar para se ter menos perdas nessas comutações, né, no chaveamento dos transistores, né? Tá? E em alguns casos também, um último exemplo que eu coloco de potência aqui para vocês, parte de motores se utiliza muito, como tem enrolamentos, né, tudo isso, né, na questão de motores elétricos. Se estuda também a questão de campo elétrico e campo magnético, né. Então, aqui uma curva de histerese, né, curva BH, que pode ser traçada com esse equipamento, e se fazer todo esse estudo, né, o campo, né, elétrico e magnético, que são emitidos por esse motor, e como melhorar também o projeto na questão do campo mesmo, né, da questão dos enrolamentos, e aí tudo se vai ali na isolação ali do campo gerado ali no enrolamento do motor, né, tá? Então dá também para se fazer esse tipo de estudo aqui com esse software de eletrônica de potência, né, tá? Basicamente, na demo online aqui nossa, aqui, que é bem curta, eu queria mostrar um pouco mais amplo para vocês. A gente deixa disponível, como o Felipe comentou, né, essa demo disponível, vocês podem nos convidar, a gente faz uma conferência e podemos fazer rapidamente essa demo, né, que normalmente nós fazemos em campo, né, mas em algumas ocasiões agora a gente pode fazer online, tá, para vocês. E basicamente, voltando para finalizar a apresentação aqui para vocês, a Tektronix conta com um pacote de soluções, né, em diversos mercados, né. Aqui a gente comentou muito na área automotiva, né, com algumas aplicações, mas nós oferecemos também para diversas áreas com vários produtos, né, como osciloscópios, geradores, Power Analyzers, Spectrum Analyzers e VNAs, tá, geradores de RF. Então, tendo soluções para aplicações em bancada, o que a gente pede, consulte a gente para que a gente consiga fornecer um melhor pacote de soluções para vocês, né? E na Kitely, que faz parte da empresa Tektronix, nós temos outros equipamentos que, focado na área industrial, tem alguns equipamentos interessantes, que são multímetros de bancada, né, para medidas de tensão, corrente, resistência, né, de uma melhor precisão, né? Fontes de bancada, alguns SMUs, que são equipamentos que podem trabalhar como fontes e carga eletrônica, né, também. Muito também utilizados no powertrain por questões de bateria, né, como se trabalha muito com bateria, dá para se trabalhar como carga eletrônica nas SMUs para simular um consumo, né, com relação a alguma bateria, para validar alguma bateria. E alguns equipamentos, sistemas de parâmetros que nós chamamos de traçadores de curva, né? Para alguns dispositivos, às vezes, quem trabalha no desenvolvimento, até desde o componente, né, dentro da placa eletrônica, às vezes se precisa validar se o componente trabalha realmente de acordo com o datasheet, né, para determinados parâmetros que vocês vão usar no projeto. Então, se utiliza também equipamentos que são traçadores de parâmetros ou traçadores de curva,
para traçar essas curvas e se verificar o comportamento, né, a característica do dispositivo com a variação de tensão de corrente, vamos dizer assim, tá? E aí, com toda a parte de equipamento, nós temos todo o pacote de probes também. Consulte a gente também para que a gente ofereça a melhor solução para vocês, né? E eu comento rapidamente: temos isoladas, ativas, potência, passivas e alguns acessórios e lógicas, né? Para todas as aplicações aí que vocês possam ter no mercado. Finalizando aí, né? Acho que o Felipe vai finalizar, verificar se tem algumas questões. Mas eu agradeço muito aí, eu deixo meus contatos aqui. Antes da gente finalizar, teve duas perguntas aí. Uma eu ainda tentei responder, você me corrige se eu estiver errado. Uma das perguntas do Arnaldo foi qual que é a frequência que os radares automotivos trabalham. Eu imagino que seja entre 24 GHz e 77 GHz, pelo menos foi o que eu consegui dar uma olhadinha. Você confirma isso aí? Isso, é por essa faixa aí, depende de qual tecnologia que eles estão trabalhando, tá? Mas é nessa faixa aí mesmo. Tá, e a outra pergunta era como que eu faço, se eu tenho algum equipamento específico para fazer a medição de campo eletromagnético nos cabos, para essa parte de transmissão de protocolo, se existe algum equipamento que a gente tem, ou se a gente tem alguma informação que possa disponibilizar desse tipo de teste. A gente tem sim, são soluções que a gente tem conduzida, né, que eu imagino que é relacionada a essa pergunta. E eu também acho. A gente tem soluções sim, a conduzida, que são testes com Spectrum Analyzer, que nós chamamos de pre-compliance, que nós efetuamos dentro desses dispositivos, né. Que vai medir o retorno, né, não era isso? Não, na verdade, nesse caso aí, para a parte de compatibilidade eletromagnética, nós medimos realmente se o equipamento está transmitindo ruído eletromagnético, nesse caso aí, via cabo, que a gente fala conduzida. Esse tipo de teste, a gente tem um setup, né, que nós temos com o Spectrum Analyzer, utiliza-se listening, utiliza-se um software, né, específico da Tektronix. Eu acho que você pode pegar o contato, Felipe, a gente pode mandar uma nota de aplicação e talvez até a gente tem como fazer essa demo também online. Tá? Legal, nós temos o contato aqui, quem perguntou foi o Paulo. A gente entra em contato sim. Beleza, deixa eu ver se apareceu mais isso. Aí caso alguém tenha interesse também, a gente tem essa infraestrutura de fazer esse tipo de teste também de compatibilidade. Esse teste de compatibilidade funciona não para o setor automotivo. Funciona para todo mundo que desenvolve equipamento eletrônico no mercado, precisa passar por esse tipo de teste, tanto irradiada como conduzida, né, dependendo do caso. E nós temos todo o pacote de ferramentas para oferecer para esse tipo de solução, né? Tá. Estão perguntando também se a gente vai disponibilizar essa apresentação. Todas as nossas apresentações, os vídeos, eles estão disponíveis tanto nas nossas redes sociais, então eu consigo ter ele no YouTube e a gente compartilha no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Então fica fácil de pesquisar para assistir novamente ou para passar para o pessoal. E eu acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente vai respondendo. Só agradecer vocês que participaram, tem nossos contatos aí, estamos à disposição. Eu também agradeço aí pelo tempo e disponibilidade de todos, né? Como eu disse, tem os contatos meus aqui do Felipe, né? Caso vocês tenham uma dúvida específica, pode entrar em contato conosco, né? E nós temos toda a infraestrutura aí também para poder ajudar vocês com as soluções, né? Dependendo da aplicação que vocês tiverem. Então, conte com a gente, tem os contatos aqui, agradeço novamente o tempo disponível de vocês e espero ter atendido as expectativas aí da apresentação. Legal, gente, obrigado. Até a próxima aí.